paz do Senhor, meus queridos do YouTube, mais um vídeo para vocês aí, meus amados. Mais um vídeo da palavra de Deus para o seu coração e para o crescimento do reino de Deus. Agradeço a todos que estão inscritos nesse canal, sempre pedindo o apoio de vocês, a compartilhação dos vídeos. Vamos com mais um vídeo hoje, acompanhado aqui com meu filho Oliver Manuel, que vai hoje estar trazendo estudo, isso mesmo, ele hoje vai estar trazendo estudo. Oliver, ele congrega na mesma igreja e é um menino abençoado, vai nos ajudar aqui no estudo. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Compartilhe, deixe o seu like e vamos que vamos com mais um estudo para a glória de Deus. Pai do Senhor, queridos irmãos do canal Conhecendo a Palavra de Deus, é uma satisfação grande estar com vocês aqui e vamos trazer mais um estudo da Palavra de Deus, que o tema do livro é O Caminho dos Vencedores, o vaso e o oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Nós somos o barro. Não temos dúvidas. Deus estava falando com o profeta Jeremias a respeito do povo de Judá, que representava o barro. Mas com certeza esta mensagem nos alcança. Ela pode ser aplicada às nossas vidas. A Bíblia tem os sentidos figurados, simbólicos e literais. É aí que somos encaixados, pois, como povo de Deus, nós também estamos inseridos dentro deste contexto profético. O barro sempre apresenta algumas dificuldades de se trabalhar, pois em seu estado bruto é impossível ser moldado, mas com muita paciência e perseverança, o oleiro consegue alcançar seus objetivos, mesmo que o vaso feito pelo oleiro venha se quebrar. O oleiro tem as habilidades necessárias para refazer os vasos e utilizá-los novamente naquilo que lhe foi útil. O vaso, para ser provado, terá que passar pelo fogo. Nenhum vaso tem qualquer utilidade até passar pelo forno. O calor enrijece e embeleza o vaso, aumentando a sua utilidade e valor. A vida tem seus fornos. O Senhor sabe exatamente quanta provação podemos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Os cristãos que levam vidas protegidas fora do forno do Senhor perdem muitas bênçãos de sua graça, as quais aqueles que estão dispostos a sofrer com Cristo e por Ele recebem. Fases importantes para a fabricação do vaso. Primeira fase. Tendo em vista que o oleiro precisa fazer bons vasos, muitas vezes é necessário a presença de um especialista na área, pois segundo pesquisas geológicas, existem muitos tipos de barros, chegando a centenas deles. Deus, o Criador de todas as coisas, sabe como agir e proceder. Somos como um grão de areia diante dos seus olhos. O salmista Davi disse que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmos capítulo 103, versículo 14. Porquanto
Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Sendo Deus conhecedor da nossa estrutura, Ele conhece os nossos defeitos e virtudes. Muitas vezes não queremos aceitar os nossos defeitos, mas quem somos nós para questionar com Deus, que é o oleiro? Ele sabe de tudo. Somos barros e Deus é o oleiro. Fiquemos à disposição dele. Vamos deixá-lo fazer como quer em nossas vidas. Que a nossa oração seja: Senhor, eis-me aqui. Eu sou barro e tu és o oleiro. Segunda fase: tirar as impurezas do barro. Mover as impurezas do barro é fundamental para a pureza dele. Uma vez que somos os pequenos entulhos são empecilho na fabricação do vaso. Este estágio para a fabricação do vaso pode ser comparado com o momento em que decidimos dar um passo para o Evangelho. Necessitamos permitir o trabalho de Deus em nossas vidas, permitindo moldar a nossa velha natureza. A Bíblia fala do velho homem existente em nós, o qual morreu no momento em que demos um passo para Cristo. Porém, essa natureza precisa ser trabalhada. É preciso deixar o Senhor mover o lixo da mágoa, do ressentimento, dos maus pensamentos, entre outros. Esse passo importante na vida espiritual é como se fosse um avanço do oleiro na preparação do barro para a fabricação do vaso. Terceira fase: a necessidade da água. Sem a água, não existe possibilidade de trabalhar com barro, pois é necessário o barro ser umedecido para facilitar o manuseio. Sem este trabalho, para mover as partes duras do barro, nada feito. Quando não se tinham as máquinas de hoje, o barro, depois de umedecido, era pisado até estar apto para o uso. A nossa vida espiritual tem semelhanças com o comportamento do oleiro. Quanto ao barro, ao aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador, nós trazemos em nossa natureza humana a necessidade de sermos trabalhadores, pois, semelhantemente ao barro, o coração endurecido necessita ser umedecido pela palavra de Deus, que em muitas partes da Bíblia pode ser comparada com a água. Quarta fase: é um estágio que em muitas vezes é comparado com os momentos que passamos para o nosso crescimento e maturidade espiritual. A essência do barro está no período da sua curtição. Esse tempo é indispensável. Ele vai ficar em um lugar reservado, não podendo estar misturado em meio aos outros. Está coberto até alcançar o tempo necessário para que o oleiro possa utilizá-lo na fabricação de vasos. Com essa ação, as pequenas bolas que poderiam rachar o vaso são completamente desfeitas. Os nossos momentos a sós com Deus faz toda a diferença. Precisamos de homens que se debrucem diante de Deus, pessoas que se reservem como o barro que vai ser utilizado para ornamentações. Quinta fase: as rodas. A vida é a roda. O oleiro tem na sua mão o controle da roda que movimenta o barro em suas mãos. Como crente em Jesus Cristo, nós não vivemos sem direção. Temos um rumo certo. Ele está no controle da situação. Não vamos nos perder no tempo ou nas voltas que o mundo dá. Descansemos, porque estamos nas mãos do oleiro. Sobre as rodas, observamos que o oleiro trabalhava sobre as rodas e de repente o vaso se quebrou. Mesmo quebrado, o oleiro não descartou o vaso. Pelo contrário, ele começou a refazê-lo para alcançarmos
uma dimensão espiritual mais elevada. Está claro que se leva um tempo, essas rodas em círculo sobre as quais estava o barro nos faz entender que a maturidade é trabalhada e passa por vários processos. Só quem sabe o tempo necessário que o cristão está apto para ser usado como vaso de honra é Deus. Sexta fase. Uma vez pronto, o vaso precisará passar por um tempo de secagem para depois ser colocado na fornalha. O vaso atravessou diversos estágios, porém ele está a um passo do forno. O forno é quem vai dizer realmente se ele vai estar pronto para ornamentar ou não. Esse período, ao relento ou ao sol para secagem, fala de um tempo que estamos diante do Senhor, aguardando a concretização do projeto ou do sonho desejado. Só a fornalha irá dizer. A fornalha é o momento da provação e aprovação. Sétima fase, o fogo. Esta hora é o momento culminante. Será sabido se todo o esforço valeu a pena ou não. A temperatura vai aumentando gradativamente. Não poder haver resíduos nem bolhas. O momento é crucial. Essa ocasião equipará-se a muitos momentos que enfrentamos em nossas vidas. O calor da provação, o silêncio de Deus ressentido que visto por nós. Tudo é como se estivéssemos passando pela fornalha. E na verdade somos como os vasos que precisamos ser testados pelo oleiro, que é Deus. Isto para sermos aprovados, para sermos utilizados em suas mãos como vaso na fornalha. O oleiro aguarda o tempo necessário para tirá-lo. E quando o resultado é positivo, o oleiro vibra, pois depois de uma sequência de estados, ele consegue o seu objetivo, visto que o vaso estará pronto para ser ornamentado. Aleluia! Que alcancemos essa condição de vasos aprovados por Deus e que sejamos usados por Ele para o engrandecimento do seu reino. Obrigado, meus irmãos, por mais um vídeo. Peço aos irmãos que fortaleçam o canal, conhecendo a palavra de Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente. Amém? Que Deus os abençoe.